Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do YouTube. Meu nome é Otávio Deluc, sou violonista, músico, professor de violão e de música e várias outras coisas, mas que a gente vai conhecendo ao longo disso. Bom, muita gente, eu moro nos Estados Unidos, onde eu estou terminando o meu mestrado em música, caminhando para o doutorado, e muita gente, pelo menos uma quantidade representativa de pessoas, me pergunta sobre esse processo de estudar fora, como que é, e assim, eu tenho pergunta das mais diversas naturezas, né? Desde adaptação a questões financeiras, a questões ligadas à inscrição, né? Como que é fazer inscrição para conseguir uma vaga de estudos no exterior. E antes de eu começar, e aí esse vídeo é justamente para suprir essa necessidade. Logicamente que muita coisa eu não vou comentar aqui, por motivos óbvios de que é um processo que tem muitos detalhes, muito longo, que envolve muita coisa, né? E é basicamente impossível da gente resolver num vídeo de YouTube, né? De poucos minutos. Mas eu elenquei aqui, fiz uma lista de pontos muito importantes para a gente pensar quando a gente tem essa intenção, né? Quando a gente tem essa curiosidade de estudar fora. Vale lembrar, né, que o que eu vou estar retratando aqui é baseado nas minhas experiências pessoais, né? Principalmente no que se refere a carreira, estudos e uma mudança como tal, né, uma mudança de país, de cultura, existem características muito peculiares a cada história. Então a minha história, o que eu vou apresentar aqui, provavelmente vai ser completamente diferente do que outras pessoas passaram e por aí vai, né? Então nesse vídeo eu vou tentar apontar e sinalizar alguns desses pensamentos que permearam, né, o meu ideal, os meus planejamentos e que me ajudaram a conseguir ter essa experiência de estudar fora, né? E a outra coisa que é importante de pontuar também é que, como eu falei, muitos detalhes, né, que não vão ser detalhados aqui por motivos de que não cabem, né, na proposta desse vídeo, né? Então estou elencando aqui tópicos principais e que cada um tem que pegar isso e adaptar para a sua realidade, né? Eu recebi muitas perguntas no Instagram também, né? Muitas muito parecidas, então eu fiz vários tópicos que eu anotei e aí eu vou acompanhando para vocês, né? Para mim, a parte mais fundamental quando se refere a estudar fora é a pré-produção disso, né? Da mesma forma que para você gravar um CD, um vídeo ou qualquer trabalho, você precisa ter uma pré-produção muito bem definida. Você também precisa ter uma pré-produção para estudar fora. Ah, mas o que é essa pré-produção, né? Primeira coisa que você tem que se perguntar é: eu quero estudar fora, né? Ainda mais nesses tempos online que a gente vive, de Instagram, de YouTube. A gente vê que isso acontece com muitas pessoas e é influenciado, logicamente, né? Por essa característica. Então, às vezes a gente tem essa vontade, né? Então, acho que é muito importante você se responder, né? Você responder essa pergunta para si próprio, né? Eu quero realmente estudar fora, né? Por que eu quero estudar fora? Porque cada pessoa tem motivos, razões completamente diferentes. Eu, particularmente, uma opinião que eu tenho hoje é que um subterfúgio que existia, que pelo menos parecia existir, de estudar fora, é para ter mais acesso a uma educação melhor, algum tipo de coisa assim. Baseado no que eu tenho visto aqui desde que eu cheguei, eu não acredito no fato de que a gente precise sair do Brasil hoje para tocar bem um instrumento. Logicamente, temos professores excelentes em qualquer lugar do mundo e muitas vezes você tem um desejo de estudar com aquele professor específico. Mas de uma forma geral, o Brasil, mesmo não tendo o mesmo incentivo no que se refere a suporte financeiro e talvez organização que outros países, como os Estados Unidos, que é o que eu posso falar, a gente tem resultados muito surpreendentes até. Então, assim, eu não vou citar nomes para não ser desonesto com as pessoas que eventualmente eu poderia esquecer, mas a gente tem professores de alto nível no Brasil inteiro. Sejam elas, sejam essas pessoas relacionadas a instituições estaduais, federais, privadas, ou sejam pessoas que não estão associadas a nenhuma instituição em particular brasileira, né? Então, assim, a gente tem né, falando do que a gente tem em voga no Brasil hoje, só nomes aqui, elencar alguns nomes.
que ou moram no Brasil, mas ou que são ativos em determinado modo no Brasil, né? Em música de câmara, em duo de violão, temos do Assad, do Siqueira Lima, Brasil Guitar Duo, todas as pessoas que são acessíveis, né? A gente tem em questão de música solo, né, de violão, a gente tem o Fábio Zanon, Paulo Martelli, e inúmeras outras pessoas, Marco Pereira, Paulo Bellinati, e aí Sérgio Abreu, e aí temos assim uma lista gigantesca de pessoas que estão relacionadas a muitas instituições, né? Temos no Sul Daniel Wolff, Paulo Inda, Tiago Colombo, Renato Serrano, Marcos Araújo, e aí em São Paulo mais várias outras pessoas, Gilson Antunes, no Rio, a gente tem mais professores particulares também, enfim, no Médio Vicente Pascoal, no Nordeste, no Norte também está crescendo bastante, enfim, esses são só alguns dos nomes, né? Eu, por exemplo, estudei em Minas, né? Mas por que eu estou falando isso? Porque o ensino do brasileiro, ele é muito bem pautado. A questão, principalmente, da universidade pública de ensino, pesquisa e extensão é muito bem feita. Né? Embora a gente tenha, né, épocas de maior ou menor investimento e suporte, a gente tem passado recentemente por um período de muito menor suporte, mas é muito bem feito isso, né? Então, por isso, a primeira pergunta que você tem que se fazer, por que eu quero estudar fora? Né? Vai ser então para quê? Para eu estudar com um professor específico? Vai ser para aprender uma língua? Vai ser porque eu quero ter essa experiência internacional, eu quero conhecer gente fora, fazer concurso, enfim. Isso é fundamental porque a partir daí isso vai interferir aonde você vai aplicar, quais serão os passos que você vai tomar, né? Se for para você estudar uma língua, você pode juntar um dinheiro e o investimento que você usaria até numa aplicação para uma universidade fora, você viaja, entendeu? Ou você paga aulas, enfim. Aí vai de cada um e da sua realidade, né? Mas isso é uma pergunta que é interessante, porque mudar de país vai te trazer muito autoconhecimento, seja seja a bom grado ou não, né? Então começa por aí. Então, é isso. Isso é uma coisa muito importante. Se planeje. A segunda coisa no primeiro tópico que eu fiz aqui da pré-produção. Se planeje. Como assim? É uma decisão que tem que ser feita a longo prazo. Não é uma coisa que você acorda hoje, quero estudar fora. Não faça isso. Né? Ou então uma coisa, estou fazendo minha graduação, eu vou falar isso depois, mas por que graduação, mestrado, doutorado? Estou fazendo minha graduação e quando eu formar eu vou procurar um lugar fora para estudar. Não faça isso também. Como assim? Se planeje, né? Tendo em vista que, eu quero estudar fora por esse motivo. É algo que vai ser discutido, pesquisado e pensado, né? Converse com muitas pessoas. Isso não é apenas uma questão de tempo. Você não consegue conversar com muitas pessoas se você tem pouco tempo para planejar, né? E isso vai te levar ao seguinte, é uma coisa que tem sido debatido mais, né? Que é o papel do músico nos dias de hoje. Não sei qual que era o nível, a intensidade, né, a assiduidade dessa figura antes, mas definitivamente hoje a gente não tem um ambiente, né, favorável para o tipo de músico que estuda muito, mas fica só no quarto esperando alguém bater na porta e falar, olha, vamos estudar, vai ter uma bolsa fora. Não, isso não vai existir hoje. Ou pelo menos a gente não pode contar com isso, né? Talvez um caso ou outro possa acontecer, mas qualquer pessoa que queira estudar fora, não podemos contar com isso. Então, assim, levanta a cadeira e vai para festival, vai para concurso. Não acha que só porque às vezes você está em cidade grande ou pequena, que você tem que ir ou não tem que ir. Então, assim, viaje, conheça pessoas, né? O mundo é de quem explora. Né? Agora a gente está um pouco diferente nos tempos de Covid, mas você pode tomar, inclusive, muitos benefícios disso, porque agora você não precisa de ir para lugar nenhum para você participar de todos os eventos. Então, assim, o mínimo que você tem que fazer, se você quiser estudar fora, é participar de todos os eventos de violão no país, ainda mais agora que está tudo online, a maior parte deles são gratuitos. Todos os eventos, concertos, masterclasses e tudo. Isso é o mínimo que você tem que fazer para você
não só para estudar fora, né, mas para você crescer como músico, né? Como promotor de eventos, a gente percebe claramente assim, como que as pessoas trabalham ou não isso, né? E isso vai ser decisivo futuramente, né? Isso eu falo, né? Mesmo não tendo aí muitos anos de experiência, é muito claro para mim já. Então é isso. Faça contatos, conheça pessoas, converse com pessoas, né? Então trabalhe muito nos anos anteriores à sua perspectiva de aplicação, né? E eu, felizmente, eu tive felicidade de falar, não, eu quero estudar fora com uma antecedência boa, né? Claro, você não vai para festival pensando em estudar fora, mas uma coisa vai ser consequência da outra. Você nunca sabe quanto que uma pessoa hoje vai poder te ajudar no final, né? Isso é muito importante, porque a gente não vive sozinho. Por isso que você tem que sair do seu quarto e conhecer gente, né? Eu só tive a oportunidade de estudar fora porque muita gente tomou parte nisso, né? Bem como hoje eu tomo parte às vezes de colegas ajudando, né? Ou de alunos, né? Então, assim, eu só tive essa oportunidade por conta disso. Vai ser a mesma coisa. A gente precisa de outras pessoas, por motivos lógicos, né? De contato, de carta de recomendação. Então, assim, vá para os lugares, é o mínimo que você pode fazer. Aproveita que agora a gente está num ambiente virtual, você não tem gasto nenhum de locomoção, né? É, tá bom que a gente tem um gasto de infraestrutura, que é fundamental, mas ainda assim é menor do que o gasto de locomoção de você viajar do interior de São Paulo para Bahia, de você viajar de Porto Alegre para Amapá, enfim, o Brasil é um país grande, né? Então é isso. Você tem que conhecer gente, né? Você tem que conhecer gente para você conseguir aplicar. Por que eu estou falando isso? Isso vai entrar no segundo tópico que eu vou comentar, porque a gente precisa de conhecer as pessoas com quem a gente está querendo se envolver, né? Quem não é visto não é lembrado, simples assim. Por isso que eu faço essa crítica a essa reclusão, né, no quarto. Antes de ir para o próximo tópico, eu gostaria de falar sobre... Você tem que conhecer o sistema de ensino dos Estados Unidos. Conhecer, claro, a gente só realmente conhece, só realmente aprende uma língua quando a gente está em loco, né? Quando a gente está naquele local vivendo aquilo. Mas por quê? Porque nos Estados Unidos a gente tem sim um ensino público e um ensino privado. Só que no Brasil a gente associa público com gratuito. Não existe isso aqui. Você tem público e privado, os dois vão ser pagos. O sistema de ensino dos Estados Unidos é provavelmente o sistema de ensino mais caro do mundo. Se não for o mais caro, é um dos mais caros. Entretanto, a gente tem uma vantagem das bolsas, né? Que eu vou falar mais sobre isso, mas a bolsa ela não é uma bolsa como a gente entende no Brasil, né? Mas público e privado aqui são ambos pagos, né? A gente não associa aqui gratuito com público. E por conta disso, a gente vai ter uma tendência, mas ainda assim existe essa diferença. O privado ele tem uma tendência a ser mais caro. Logicamente, o ensino mais caro, mesmo que você consiga uma bolsa maior, você ainda vai ter que pagar ou arcar com certas despesas, entendeu? O ensino público, você tem mais chance de conseguir oportunidades melhores, porque mesmo se a faculdade te oferecer uma menor quantidade de bolsa, pode ser que aquela menor quantidade seja suficiente para cobrir a sua tuition, que é o pagamento, né, semestral ou anual, dos valores, né? Então, isso é importante, né? E diferentes títulos, né? Graduação, mestrado, Artist Diploma ou doutorado, né? O que é o Artist Diploma, que é a palavrinha nova? É um diploma que você pega depois da sua graduação, mas é um diploma totalmente voltado para a performance. Ah, mas não tem mestrado em performance? Tem, mas ainda assim é diferente. O que a gente entende como mestrado e doutorado em performance aqui, até onde eu sei, nos lugares que eu conheço de DMA, no caso do doutorado, mas o mestrado em performance, você ainda assim tem que escrever. Eu estou terminando aqui agora em Radford, é um mestrado em música, né, focado para performance, eu posso escolher entre uma dissertação, recital palestra ou recital, fiz 3 recitais, mas ainda assim a gente tem disciplina de pesquisa, a gente tem que escrever, né? O Artist Diploma não, o Artist Diploma é 1 ano e meio, realmente só tocar. Então existe isso aqui. O mais viável normalmente é o mestrado. Por quê? Porque é o mais curto deles.
É um curso que tem 2 anos só de duração, muito rápido. E já é um curso já num título acima da graduação. Então é mais fácil, ainda é mais um nicho menor, mais focado. E é mais fácil de conseguir verba justamente por estar, teoricamente, um nível acima, né? A graduação normalmente é o mais caro porque é um curso de 4 anos, né? São 4 anos pagando tuition. E graduação, normalmente são os cursos onde você faz mais disciplina, né? Não necessariamente mais difícil é que você estuda menos, mas a gente está falando em quantidade de disciplina em horas no campus, né? Por isso, normalmente é o mais caro. Na área dos esportes, muita gente consegue bolsa de esporte, né? Que é uma coisa muito forte e organizada aqui nos Estados Unidos. Então, tem vários colegas que vieram como corredores, como natação, como jogador, né? Mas eu não sei como funciona isso na música. Até onde eu sei, não existe isso. Você pode conseguir também bolsas do tipo, mas não acontece da mesma forma. Vale lembrar um ponto muito importante que a gente não tem uma padronização como existe no Brasil, né? Que a gente tem uma universidade federal, independente do lugar do país, se for o F, vai acontecer daquela forma. Se for estadual, todas naquele estado vão acontecer daquela forma. Não. Cada universidade tem a sua própria política, seja de bolsa, seja de inscrição, de qualquer coisa, né? Então você tem que conferir isso. Então falei isso, né? O mestrado tende a ser o mais viável de bolsas, uma vez que é o mais curto, né? O doutorado ele entra entre 3 e 5 anos, depende do seu progresso no doutorado, né? Mas tem gente que faz em 3, tem gente que faz em 5, média 4 e a graduação 4 também. O segundo tópico, então, né, a gente tem essa pré-produção, que para mim é a parte mais importante, que é definir, né, quem é você, o que você quer. Isso pode mudar, tá, gente? Não tô falando para bater o martelo, né? Não é falar, eu quero isso, vou até o final. Isso pode mudar a qualquer hora, isso pode mudar todo dia, mas você precisa de ter um ponto para você saber onde você vai chegar, pelo menos onde você quer chegar, né? Eu acho isso muito importante. Se você não sabe onde chegar, qualquer caminho vai dar, né? E aí, segundo, como que escolher, né? Como que eu faço o primeiro contato? Né? Caso você tenha uma opção, né? Caso você conheça mais pessoas. Eu, pessoalmente, gosto sempre de me inscrever para lugares que eu conheço os professores. Por motivos óbvios. Você já conhece o trabalho da pessoa, você sabe se você gosta ou não, se você se dá bem ou não. Isso é uma coisa muito importante, porque você vai estar mudando de país. Imagina se você não der bem com o professor, aí você vai passar 2, 4, 5 anos brigando em outro país sozinho, assim. Não faça isso. Bom, você pode fazer também, né? Mas claro, com muita pesquisa e referência, né? Mas eu apliquei para lugares que eu conhecia os professores. Isso para mim é uma coisa muito importante, né? A gente ter conforto, não é um conforto de ficar relaxado, mas é o mínimo de segurança, né? Quando você muda de um país, você está na condição até de vulnerabilidade social, uma vez que você não é cidadão daquele país, né? Então, você já conhece ou não o professor que você quer aplicar? Né? E isso vai estar ligado à pré-produção, né? Provavelmente se você vai para muito festival, assiste concerto, entre em contato, você já vai conhecer o professor, entendeu? Então isso é um ponto fundamental aí, né? Imagina o seguinte, imagine que você é o professor ou a professora de uma determinada instituição. Uma instituição de renome ou nos Estados Unidos ou em um país que tem muita entrada de imigrantes, pessoas de diversas partes do mundo. Você muito provavelmente recebe centenas de e-mails todos os dias, né? E qual que vai ser a ordem de prioridade dos e-mails? Né? Os e-mails estão relacionados ao seu trabalho ou até família, e e-mails de pessoas que você conhece, né? E aí depois você vai para e-mails de pessoas que você não conhece. Então, assim, isso eu acho que é uma coisa até óbvia. A gente já faz isso, talvez, em menor grau, né? Então, assim, isso ajuda. Mas mesmo assim, manda e-mail, conversa com a pessoa, né? Se a pessoa não respondeu, manda de novo. Porque, bom, é a mesma coisa, a pessoa está ocupada, às vezes ela não pode dar. A pessoa não está ali por conta de esperar alguém mandar um e-mail para responder, né? Porque, enfim, uma pessoa no Brasil quer estudar comigo, então eu vou sentar e esperar. Não, é aquela coisa. Sai do seu quarto e vai atrás. Vai atrás de festival, de tudo. E se você conhecer a pessoa, vai ser mais fácil de entrar em contato com ela, né? Caso você tenha a opção de lugar, né? Saber como escolher é uma coisa muito importante, né?
Existe certo e errado? Não. Não gosto de pensar que existe certo, errado, bom ou ruim. Porque isso fica parecendo que ou é pau ou é pedra e aí tem que ser um ou outro. Não. A gente tem que entender que a partir da graduação são escolhas que a gente faz que vai levar para um caminho diferente, né? Então você tem que saber justamente a pergunta da pré-produção. O que que você quer para você saber qual caminho você quer tomar, né? Qual caminho você quer escolher. Caso você tenha opção, você conheça mais de um professor que leciona aqui, ou você conhece um, mas tem indicações de outros, né? Então isso vai te ajudar. Mas isso de escola também é uma coisa complexa que merece outro vídeo, não vou falar aqui agora, né? E olha, como escolher e fazer o primeiro contato? Isso não tem segredo, você tem que mandar, você tem que conversar com a pessoa, né? É igual qualquer outra coisa, né? Assim, você quer uma... Eu vou fazer uma analogia muito ruim, né? Mas você quer perguntar para alguém se você pode tocar num concerto. Você não vai ficar parado na parede esperando a pessoa te chamar para o concerto, pô. Você tem que ir na pessoa e perguntar, olha, tenho esse trabalho, é isso, eu posso tocar? É a mesma coisa. Então você tem que, manda um e-mail para quem você quiser ir, olha, eu sou tal pessoa, estou estudando, eu tenho interesse de saber mais sobre o seu programa, como que funciona. Então, assim, não tem segredo nesse tipo de coisa, tendo em vista já as coisas que eu comentei, né? Então você já conhece ou não o professor, escolha, e você tem que aplicar, né? O que eu preciso aplicar, né? Tem... como é que eles avaliam? É tudo, é sua vida, né? Como assim? Não só sua vida, pelo fato de que você vai precisar de passar por um processo de visto, né? Mas o processo de aplicação em qualquer situação é o trabalho que você faz da sua vida. Pensa como se fosse uma entrevista de emprego, né? Tudo, absolutamente tudo que você faz ou já fez, vai ser levado em consideração em uma aplicação dessas, né? Especialmente no Graduate Studies, ou na pós-graduação, né? Graduate Studies, aqui nos Estados Unidos, é a pós-graduação. E a graduação é Undergraduate Studies, né? Então é tudo, né? Porque é aquela coisa. Por que o cara, né? Por que aquela pessoa, aquele professor vai te dar a bolsa para você? Porque você respondeu um e-mail bonzinho? Não é pelo trabalho que você faz. Então por isso que é tudo. Manda tudo que você tiver, né? E aquela coisa, né? No caso de programas em performance, logicamente o peso maior vai ser dado para as habilidades para né? Para a fluência discursiva que se apresenta no seu instrumento, né? Que vai mostrar os seus conhecimentos teóricos, históricos, interpretativos, performáticos e tudo mais, que é o estudo que todo mundo se prepara, né? Mas hoje, tocar bem é o mínimo que cada um pode, ou pelo menos deveria, fazer, né? Porque a mesma coisa que eu comentei. Por isso que é importante estabelecer contato. Tocar bem, a gente tem que partir do pressuposto que todo mundo já toca, né? Mas o que você tem que os outros candidatos não têm? Por isso você tem que pensar como uma entrevista de emprego. As pessoas, principalmente se você estiver considerando para a bolsa, as pessoas vão depositar ali em você um investimento muito grande, né? Então você precisa de convencê-las que você é a pessoa certa para aquilo, né? Eu sei que isso pode parecer agressivo, né? Para mim foi agressivo pensar sobre essa perspectiva, mas é assim, né? A famosa business is business. E na real isso acontece desde o vestibular. Eu sinto te dizer, mas isso acontece no vestibular que você fez no Brasil, acontece. Por que aqueles professores decidiram escolher você ao invés de todas as outras pessoas que fizeram o vestibular também? Porque você apresentou atributos que lhe interessaram para eles mais, né? Você apresentou uma maior completude. Não é à toa que no vestibular a gente tem que passar pelo Enem, ou por uma prova de matemática, português, redação, e que muitas vezes isso é inclusive metade da prova, né? Então, assim, apesar de poder parecer agressivo, a gente já está acostumado a isso desde o Enem, né? Ou até antes. Então é isso. Entrar em contato não tem segredo, né? Tendo em vista que a pré-produção, agora, o passo do tópico 2, né? Como entrar em contato, você tem que dar a cara a tapa, né? Agora, sobre as aplicações, né? Tá terminando, são 4 tópicos. Sobre as aplicações é o terceiro. Tendo em vista que você vai mandar tudo na sua aplicação, se prepare muito bem.
Como assim? Faça as gravações necessárias, cada escola tem requerimentos diferentes, olhe com antecedência para você não ter surpresa. Uma vai pedir estudo de Vila Lobos, falando do violão, né? Outra vai pedir o suíte de Bach, outra vai pedir isso, aquilo, outro, entendeu? Então cada escola tem requerimentos diferentes. Mesmo para programas com a mesma titulação. Como assim, né? Recentemente passei por processo de doutorado, de MA. Teve escola que deu mais peso para... Teve programa que deu mais peso para a parte escrita. Teve outros que deram mais peso só para a parte da performática. Uns pediram uma maior quantidade de material, outros menos. Então se prepare muito bem e mande tudo que você tiver, né? Realmente pesquise o que você precisa. Outra coisa também, uma crítica que eu vou deixar, né? Muita gente é preguiçosa e não se dá o trabalho nem de ver o site da instituição que está aplicando, né? Tendo em vista que cada lugar vai apresentar diferentes requerimentos, né, diferentes oportunidades, o mínimo que a gente tem que fazer também é entrar no site daquele lugar e ver, olha, como é que é isso? Existe bolsa ou não, né? Tá tudo no site, né? Geralmente as universidades estadunidenses, elas possuem sites de informação muito bem claras e definidas, né? Já que as escolas elas têm tipo uma competição interna, assim, para ver quem atrai mais, né? Porque como tudo é pago, né? Tudo é na base de financiamento. Quanto mais pessoas eles atraírem, mais internacionais, mais estudantes de alto nível, maior dinheiro eles conseguem fazer para crescer a escola e por aí vai na cadeia que a gente já sabe, né? Então, antes de perguntar qualquer coisa para alguém, vá no site 3 vezes e procura no site inteiro. Assim, normalmente no site você consegue ver todas as disciplinas que você tem que fazer, todas as datas, até pagamento de professor você consegue ver no site, né? Então é isso. Então, certifique-se disso, né? Cada faculdade exige requerimentos e até documentos diferentes. Veja quais são os que você vai precisar. Outra coisa no tópico 3, né? Sobre as aplicações. Não come mosca na prova de inglês, não. Sem sombra de dúvida. Não deixa de vir por causa de prova de inglês. Como assim? Porque isso, teoricamente, era para ser o mais fácil. Eu quase rodei, mas não rodei. Isso, teoricamente, era para ser o mais fácil de todos, né? E olha, aproveita do fato que a gente fala português, a gente pelo menos compartilha o mesmo alfabeto que a língua inglesa. Então isso já deixa a gente muito à frente de muitas pessoas, sabe? Porque a gente já tá, mesmo nunca tendo uma aula de inglês na vida, a gente já tá mais acostumado com o inglês pelo fato de compartilhar o mesmo alfabeto, né? Muitas palavras similares, né? E a exposição que a gente tem na língua, especialmente em cidades grandes, do que várias outras pessoas, né? Então, assim, você quer considerar qualquer tipo de bolsa, ajuda financeira, você tem que ter o TOEFL ou o exame exigido pela instituição, por isso cheque o site para você não fazer exame errado. Você tem que ter o TOEFL ou o exame na nota que eles querem, entendeu? Não deixa de vir por conta de língua. Por favor, me ajuda a te ajudar, né? Pelo contrário, se você não tiver isso, nem a oferta da faculdade ela pode ser feita, né? Uma pergunta que fizeram, ainda no processo, no tópico 3, processo de aplicação. É fácil conseguir bolsa? Vale lembrar o quê? Que aqui não existe bolsa como a gente entende no Brasil. O que acontece é, você é aceito ou não na faculdade. A gente falou desse processo, né? Caso aceito, você tem que passar pela documentação como qualquer outro aluno, né? E aí, dentre esses alunos aceitos, você concorre entre todo o departamento de música, dependendo até da instituição, mas normalmente de música. Dos alunos que aplicaram, né? Você concorre a scholarships ou assistantships, elas têm algumas diferenças, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora, já está muito grande aqui. Baseados na sua aplicação. Por isso que você tem que enviar todo o material que você tem. Porque você tem que convencer aquelas pessoas que, dentre as pessoas que já passaram, você tem que receber dinheiro, né, delas, assim. Se eles gostaram ou não do material que você apresentou. Geralmente, cada professor de instrumento já tem uma bolsa mais ou menos indicada para ele, mas isso a gente não pode contar com isso, não é garantia. Principalmente em programas menores, até em programas maiores também, mas as bolsas de assistantship, scholarship, elas são distribuídas no departamento. Isso é geralmente, por isso você tem que conferir o site.
Então, assim, não é uma coisa, tem um bolsa de violão. Não. Né? Eu mesmo passei por uma instituição que quando eu vim éramos 2 TAs, professor assistente, vou falar sobre isso mais tarde, e esse ano agora somos só um. Ou seja, nós não somos só um, né? Só eu que estou formando. Então, assim, por isso que é importante, né? Os programas maiores têm mais bolsa, mas também a concorrência é absurdamente maior, né? Os programas menores menos bolsa, mas com menos concorrência, né? Aí que entra um pouco a questão de sorte. Pode ser que o quê? É possível que no ano que você aplicou, a instituição ela disponha de uma maior ou menor quantidade de recursos financeiros, né? O corona chegou, aí todo mundo, poxa, não temos mais aula presencial, porque as universidades fazem elas fazem um dinheiro relevante de atividades no campus presenciais, porque muita gente mora no campus, né? Então a gente não tem mais o mesmo recurso financeiro, então esse ano não vai dar para dar bolsa. Ou então não, a gente conseguiu uma doação muito boa, esse ano vai ter mais bolsa. Aí que é o fator sorte, né? E aí como que você vai conseguir mais ou menos bolsa? Vai depender do tudo que foi falado anteriormente. Do material que você enviou, do tanto que você preparou, do currículo que você enviou, né? Se você conhece o professor ou não. Mas eu conhecer o professor necessariamente vai me ajudar? Sinceramente, não. Assim, chegando agora, né, nesse ponto, eu falaria que não. Por quê? Porque o cara também ele tá procurando a pessoa que melhor, que pode dar um retorno melhor pro programa dele também, né? Então, assim, as pessoas são muito bonzinhas, elas podem ajudar muito, mas trabalho é trabalho, né? Mas eu acredito que seja um fator muito importante você conhecer as pessoas, porque você conhecendo os professores, você sabe o que eles estão procurando, né? Não é porque eles vão te ajudar porque você é amigo deles. Não, de forma alguma, isso não existe, sabe? Pelo menos não deveria existir, né? Nesse âmbito. Mas por quê? Porque você conhece aquelas pessoas, sabe como que aquelas pessoas trabalham, funcionam, e aí você pode enviar um material que mais lhe agrade, né? Mas no final das contas, na hora dele analisar, ele não vai falar, olha, esse é o fulano de tal, eu conheço ele, então não vai vazar. Não, não é assim, né? E aí entra esse quesito de storage ter uma maior ou menor recurso, né, condição financeira da instituição naquele momento, né? Mas isso aí a gente não pode fazer nada. Você só tem que aplicar e fazer. Você não pode esperar não aplicar falando que eles não têm dinheiro ou aplicar falando que eles têm, né? Tem que fazer, né? E como eu comentei, nos Estados Unidos tudo é pago, o ensino é absurdamente caro e bem variável também. Porque eu tive uma pergunta no meu Instagram, qual que é o valor, né? Você vai de um espectro de $5.000 a tuition, semestre ou anual, vai depender da instituição, mas ainda assim, isso até às vezes é mais barato que a universidade privada no Brasil, né? A $70.000 anuais. Ou seja, 2, 3 anos aí, a gente tá falando mais de R$500 mil, né? Ainda mais no dólar real que tá hoje, né? Na taxa de câmbio. Então, assim, depende também. Por isso que você tem que ir na faculdade, no site e ver os detalhes. Não tem segredo nenhum aí, né? E aí, faculdades particulares, logicamente, são mais caras e as públicas mais baratas. Não tenho os detalhes, não vou entrar em detalhes dos porquês, mas eu acho que são motivos óbvios. As públicas, eles também recebem mais financiamento estatal, né, governamental, que também não acontece da forma que é no Brasil, né. E tendo posto de como acontece essa bolsa, né, como é esse processo seletivo, vocês podem imaginar, né, que não é uma coisa, você tem bolsa, você não tem. É uma coisa que você manda seu material, né? Se você convencer aquelas pessoas gostarem da sua aplicação e tudo mais, eles vão te dar a bolsa que vai ser proporcional ou ao investimento que eles vão ter naquele momento, junto com o fator de o tanto que a sua aplicação foi forte, né? Que eles chamam de strong application aqui, né? A gente pode mandar 500 mil coisas, mas se for a Marta Argerich concorrendo com a gente com a bolsa, aí não dá pra fazer muita coisa, né? Então, assim, essas coisas acontecem, né? Então vai realmente depender da instituição, política interna, o ano que você vai aplicar, a disposição que os departamentos terão. Você pode ter 40%, 60% de bolsa, ou até full tuition, que é o 100% de bolsa. Mas um ponto fundamental que é onde a gente separa aqui, né, o joio do trigo,
que não, a bolsa não é como a gente entende no Brasil, que é bolsa, ele não pode pagar, ele vai ter uma bolsa. Não é assim. Aqui, pelo que eu entendi, né, pelo que eu tenho vivenciado, todo mundo paga tudo, né? Mas nesse caso, quando você recebe uma bolsa, é porque alguém está pagando para você, né? Mas quem que é esse alguém? Vão ser recursos da instituição, da faculdade, que muito provavelmente, na maior parte das vezes, vem de doações feitas por famílias abastadas, né? Famílias com grande recurso econômico e financeiro, com grande capital. É uma coisa muito comum aqui, né? Inclusive você tem universidades com nomes de pessoas, porque às vezes aquela pessoa doou, assim, milhões de dólares, né, para aquela instituição. Então, com esse dinheiro, né, com recursos disso, as instituições elas disponibilizam bolsas e programas, né? Então é isso. São duas linhas de pensamento completamente diferentes. A bolsa do Brasil é uma coisa, e o que a gente chama de bolsa aqui, né, na tradução para o português, é outra. Aqui a gente parte do pressuposto que todo mundo vai pagar normal, mas pelo seu rendimento, pela sua aplicação apresentada, você merece sim que um desconto ou que alguém pague por você, né, um assistantship, scholarship, ou seja lá o que for, né? E a última coisa desse tópico da aplicação em si, né, além da bolsa, alguns lugares oferecem outras coisas, que aí eu vou elencar vários, né? TAs, que é o Teaching Assistant, professor assistente, RAs, que é Research Assistant, ou seja, assistente de pesquisa, GAs, Graduate Assistants. Graduate Assistant é um assistente da pós-graduação, né, digamos assim. GTAs, Graduate Teaching Assistant, é igual o GA, só que Graduate Teaching Assistant. Professor assistente na tradução literal da pós-graduação, mas você trabalha com o título, né, o degree abaixo que você está. Mas basicamente você dá aula, você leciona. Ou GTFs, que é Graduate Teaching Fellow, que você está quase na mesma posição de faculty, que são os professores, né? Mas você fica meio que entre um aluno e professor, assim, né? Aí você vai ter que ver no site da sua instituição desejada se eles têm algum tipo de coisa assim. Geralmente nos sites eles já até detalham o valor de cada um deles, né? Alguns lugares tem o TA, que já dá 50% de tuition, e aí você pode correr atrás de outras bolsas. Outros lugares dão GTA, que é 100% da tuition. Então, depende. Não tem resposta objetiva para isso, que não seja depende, né? Então, você ainda tem que conferir se a sua posição está ocupada ou não. Também vem a questão da sorte que eu comentei, né? Vai que no ano que você aplica a posição já está ocupada, né? Vai que no ano seguinte não tá. Então, assim, por isso você tem que conversar muito. E o último tópico, não menos importante, é o resultado, né? E isso eu estou falando aqui do processo básico, né? Sem muitos detalhes, de aplicação numa universidade estadunidense, né? Que é a vivência que eu tive, né? E tendo também essa vivência do que eu apliquei para vários lugares, mestrado e doutorado. Eu sou um GTA, pelo menos estou acabando agora, né? Provavelmente quando a maior parte das pessoas assistirem esse vídeo, eu vou ter terminado o mestrado. Termino na gravação desse vídeo em 2 semanas, né? Eu sou um GTA aqui, então eu também leciono, né? Eu tutoro algumas aulas, então eu acompanho também processos. Não em detalhe, né, como os professores titulares, mas a gente consegue ter um conhecimento um pouco maior de como as coisas funcionam, né? Então, depois do resultado, né, você vai ver se a oferta, né, que vai ser a oferta que a faculdade vai fazer, olha, você foi aprovado e a gente quer fazer essa oferta com essa bolsa, ou com isso, ou com aquilo, né? Você vai ver se essa oferta é plausível para você, né? E negocia com a instituição. Você tem que ser muito claro, assim, olha, eu posso, eu não posso. Isso é uma coisa que, assim, as pessoas não vão ficar com raiva com você, pelo menos não deveriam ficar com raiva de você se você falar, eu não posso. Porque isso a gente está falando de mudar de país, a gente está falando de mudar tudo. Um dia você está no Brasil, outro dia nos Estados Unidos, né? Então você precisa de ter informação, você precisa de ter um mínimo de segurança e estabilidade possível, né? Então você tem que ser muito claro, olha, eu posso, eu não posso, eu tenho dinheiro, eu preciso de mais,
senão eu não vou. E se você não puder, você fala, olha, muito obrigado, fico muito feliz, né? Porque as pessoas trabalharam, mesmo que às vezes a oferta não supra as suas necessidades, as pessoas trabalharam muito para te dar essa oferta, né? E vocês, claro, conversam, né, com as pessoas. E aí você vê, caso você esteja aplicando para mais de um lugar, isso pode te ajudar a ter opções. Porque como eu comentei, tem muito fator aí que está relacionado à sua aplicação, mas a gente pode ter uns fatores externos que são um ano que a faculdade se encontra, né? Bom, não vou ficar repetindo, né? Caso eu aplique para mais lugares, pode ter opções, né? E é isso, né? Após os resultados, você passa por outro processo muito demorado, que é processo que é o âmbito da documentação. Eu não vou entrar em detalhes nos processos seguintes a uma aprovação ou não, né, numa universidade norte-americana, mais especificamente dos Estados Unidos, porque vai dar um vídeo 2 vezes mais longo do que isso, né? Então você tem 3 fases aí, né? O processo de aplicação, que é esse que a gente está falando desse vídeo, o processo, né, de documentação, vamos dizer, validação, né, de documentação, de regularizar tudo, é um processo mais burocrático, que não tem tanto segredo quanto o que a gente comentou. Porque é um processo que daí, sendo aceito na universidade, as pessoas vão te falar que documento que precisa, o que você tem que fazer, e aí você faz. E depois, que é o processo que na real é o mais difícil, é o de adaptação no lugar novo, né? Mas isso eu vou tratar em outro vídeo, não vou falar aqui agora. Mas é isso. Lembre de deixar o like, de deixar um comentário, comenta se você já teve uma experiência parecida ou não, né, se você tem vontade, qual que é a dúvida que você tenha, porque muito provavelmente eu deixei várias dúvidas de fora, porque é um assunto que envolve muita coisa. Eu tentei resumir aqui e a gente já está com 40 minutos de vídeo, né? Então isso é muito importante de ser falado. Então deixa seu like, deixa seu comentário, inscreve no canal. Muito obrigado para continuar produzindo material como esse, né? A ideia do vídeo é realmente ser o mais simples e direto possível, com pontos, né? Não tenho intenção de fazer uma sequência de 1 ano de vídeo, não. É só para deixar aqui para uso, né? Para uso das pessoas a nível informativo. Como eu comentei, a gente precisa de muita ajuda de outras pessoas, da mesma forma como muita gente me ajudou, acho que é importante a gente passar isso para frente, né? Então, caso eu tenha deixado alguma coisa de fora, comenta, porque daí é bom, talvez eu possa abordar isso futuramente, né? E lembra sempre que a parte mais importante e decisiva de um processo de mudança e aplicação para o estudo no exterior é a preparação. É o primeiro tópico que eu comentei, né? Que aí que é onde você vai resolver as suas coisas, se eu quero, se eu não quero, que tipo de coisa que eu estou procurando, cada universidade vai oferecer uma coisa diferente, né? O que é mais seguro, o que é mais claro, o que é plausível, né? Os seus reais motivos para aplicar fora, porque depois também não significa que é tudo flores, vamos chegar aqui, as coisas. Não, já vi gente que deu muito certo, que ficou, gente que gostou e voltou, gente que odiou. Então você tem todo tipo de experiência, né? Mas é isso. Eu acho que é muito importante comentar uma coisa que não menospreze o estudo oferecido hoje no Brasil. Ele tem seus problemas? Tem. Ele é pior do que os outros? Eu diria que não. Eu discordo completamente da perspectiva que estudar no Brasil é melhor. Não. São estudos que procuram oferecer coisas diferentes. Não sei quanto à Europa, mas definitivamente o estudo a nível acadêmico universitário nos Estados Unidos, ele não está baseado no famoso tripé do ensino, pesquisa e extensão que a gente tem, né? E são só perspectivas diferentes acerca do campo educacional e do projeto que cada lugar tem, né? Mas eu não acredito que o ensino, pelo menos que eu conheço no Brasil, seja inferior ao ensino que a gente vê aqui. Claro, eu falo a questões médias. A gente tem universidades excelentes, super famosas aqui. A gente tem universidades excelentes no Brasil, como temos universidades que passam por muito aperto no Brasil e universidades também que não oferecem a mesma instrução aqui, né? Mas não é à toa que a gente tem muitos violonistas sendo aprovados aqui, né? Porque o nível do Brasil tem se mostrado muito interessante. A gente exporta a mesma quantidade de violonista que outros países? Não. Para o tamanho que o Brasil a gente faz pouco.
Mas em números absolutos, acredito que a gente tenha apresentado uma coisa interessante. Mas claro, como eu comentei, pode melhorar. Mas lembra disso. O estudo no Brasil ele é de extrema qualidade. E a gente está cada vez mais com programas interessantes ao redor do país inteiro, né? Então é isso. Lembra sempre que a parte mais importante e decisiva do processo é o primeiro tópico que eu comentei, né? Quanto melhor essa pré-produção, essa planejamento, né? Vamos dizer assim, mais fácil e claro vai ser. Saiba seus reais motivos para aplicar fora e que isso vai ajudar imensamente na tomada de decisão sobre o que fazer, né? Prepare o terreno. Não é só estudar em casa no seu quarto que vai te ajudar, mas não é só isso, né? Viaje, vá atrás de professores, festivais, concursos, manda e-mail, fica chato mesmo, sabe? Nada vai acontecer do dia para a noite, é um erro que a gente vai achar que essas coisas a gente vai trabalhar como formar. Né? Ah, formei a graduação, agora eu vou procurar uma coisa. Não, não. A partir do primeiro dia da graduação, do primeiro dia que você decide, eu vou tomar a música como profissão, você já constrói um determinado perfil profissional do músico que você quer ser, que você é, o que você vai se tornar, né? Isso vai ser decisivo futuramente, né? Então faça agora. O que eu estou falando? É para bater o martelo agora? Não. Mas tenha consciência que hoje você sendo estudante ou não, no futuro você vai ser colega, né? Você vai estar falando com seus pares. Quem vão ser seus pares no futuro? Seus professores de hoje. Então, a partir do momento que você decide, eu vou fazer música, eu quero fazer isso, você já pode começar a trabalhar isso, né? E vai ser importante em uma decisão, por exemplo, uma tomada de decisão em estudar fora, né? Então, não espera você formar na graduação para ver um lugar para estudar. Né? Não, as coisas a gente faz junto, tudo caminha junto, né? E a última coisa é pergunte, não existe pergunta óbvia ou burra, né? Ou pergunta menor, não. Tem sim que ir atrás das pessoas, se você tiver receio de perguntar isso ou aquilo, você não vai demonstrar interesse, né? E o professor não pode imaginar por telepatia o que se almeja, né? Então deixa tudo muito claro. Bom, é isso que está planejado no script desse vídeo, espero que tenha ajudado. Até a próxima, um enorme abraço para todo mundo, né? Deixa seu like, comentário, inscreve no canal, compartilha o vídeo para amigos e pessoas que podem se usufruir disso. E um grande abraço, né? Espero que possa, né, ajudar de alguma forma isso, uma vez que muitas pessoas me perguntam, né, como que funciona o processo. Então é isso, um grande abraço e estudem bastante.